As promoções do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube não param. Agora, para o mês de julho, sortearemos 10 camisas douradas comemorativas ao título de 1978 e mais 10 vales compras de R$300 para gastar na loja oficial do clube. É isso aí! Estando em dia com o pagamento, você ajuda a manter o Guarani mais forte e concorre a prêmios. Sorteio dia 28 de julho. Acompanhe o resultado pelas mídias sociais e site oficial. Seja sócio campeão. Acesse sociocampeão.com.br. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Abrimos os trabalhos da TV Guarani hoje pela manhã com a entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini, terminando a preparação, preparando para a viagem. O Guarani daqui a pouquinho segue viagem, entra em concentração. Eu só posso perguntar uma coisa para o Thiago Carpini. Estava com saudade de dar entrevista coletiva pré-jogo também, Carpa? Saudades, Ortiz. Bom dia aí, bom dia ao pessoal da TV Guarani, a Nação Bugrina, né, ao pessoal que participou aí, que vai participar dessa nossa entrevista coletiva depois do dia 14 de abril, se eu não me engano, né, Ortiz? De março. 14 de março. 128 dias. Eu até passei no vestiário ali, eu brinquei com os atletas, que saudade de ver tanta mala no vestiário, a gente com essa preparação aí pré-viagem, então é muito bom viver esse momento de novo. O time está pronto, né, Carpa? Tá pronto. À medida do possível, a gente conseguiu trabalhar bem essas 3 semanas aí. Posso dizer, pelo que eu vi, que está pronto e bem treinado, viu, Carpini? Espero que sim, né? Assim, da nossa avaliação técnica, a gente sempre procura fazer o melhor, as expectativas são as melhores, mas o futebol a gente depende de um fator determinante que é o resultado, né? Eu não vejo dessa maneira, um resultado adverso não significa uma equipe não bem treinada, mas espero que dê tudo certo. Vamos lá, pronto para a sabatina dos nossos amigos da imprensa? Vamos lá, pronto. Então, vamos começar abrindo as perguntas para os nossos amigos dos veículos de imprensa que mandaram suas questões ao técnico Thiago Carpini. Agradecemos a todos e começamos aqui a entrevista coletiva. Lucas Rossafa, Portal Futebol Interior, Esportes News Mundo. Carpini, muito bom dia. Gostaria que você falasse a respeito do retorno do Júnior Todinho, ele que ficou 2 meses e meio fora do Guarani e acertou a renovação. Queria que você comentasse essa volta até inesperada e o quão importante é o jogador para a sequência da temporada. Ele, inclusive, tem chances já de atuar diante do Botafogo em São Bernardo? Lucas, bom dia. A volta do Todinho não foi tão inesperada. Nós encerramos as negociações do processo de renovação do contrato quando nós percebemos que o representante do atleta começou a oferecer em outras equipes, né? E aí o Guarani não vai entrar no leilão, nós não vamos sair da nossa realidade, do nosso objetivo, dos nossos ideais traçados no começo do planejamento. Então, mas nós nunca deixamos de manter contato com o atleta, né? O Todinho sempre falou comigo por mensagem, falou com o Michel, nós falamos diversas vezes nesse período, e ele sempre manifestou interesse de ficar. Quando houve a possibilidade do retorno, que ele falou com o Michel e falou comigo novamente, as portas sempre estariam abertas, por o vice-artilheiro da competição, um jogador que tem nos ajudado muito, e entendeu a nossa realidade financeira, enquadrou naquilo que nós pensamos também de orçamento para a gente não fazer loucura, e é um jogador muito bem-vindo, né? Então, não foi tão inesperado, talvez para a imprensa, para o torcedor sim, mas nós nunca deixamos de ter o contato diretamente com o atleta. Então, foi importante o reforço e o retorno do Júnior, mas para esse jogo de amanhã, eu penso ser um pouco precipitado, né? A volta dele foi recente, ele teve 4, 5 dias aí de trabalho. Claro que ele se apresentou de uma maneira muito boa, eles vinham seguindo os protocolos de treinamento em casa, até o período onde a gente tinha um contato e uma possibilidade de renovação, mas ele nos surpreendeu da maneira que ele chegou, mas eu acredito que gradativamente aí, a cada dia de trabalho, a cada semana, ele vai retomar o seu espaço e as coisas vão acontecer de maneira gradativa. Eu acho que nesse primeiro momento nós temos que fazer tudo de maneira bem centrada, não só na parte técnica, tática, mas principalmente na parte física, pelo período de inatividade. Então, para o jogo do Botafogo, eu acho que é correr muito risco para o decorrer da temporada, para o decorrer da competição. Carpini, gostaria de saber também como você pensa a escalação do Guarani para enfrentar o Botafogo. Com o retorno do Arthur Rezende, a disputa no meio-campo fica ainda mais acirrada. Você
descarta ou confirma a possibilidade de escalar o Guarani num 4-5-1, por exemplo, com David, Eduardo Persson, Arthur Rezende, Giovani e Lucas Crispim no meio-campo, com Rafael Costa centralizado? Como você está imaginando esse Guarani para o jogo de amanhã? Nós nunca jogamos dessa maneira, nós não vamos mudar aquilo que vem dando certo, nós temos um padrão, nós temos umas variações táticas, mas nunca jogamos dessa maneira no 4-5-1. Não pretendo jogar dessa maneira. O Guarani é um time ofensivo, um time que busca o gol, que busca ganhar os jogos, que busca ter a bola. A gente hoje tem uma identidade e a gente não vai mexer de maneira radical, ainda mais para você mexer num sistema requer tempo. E tempo é o que nós menos tivemos nesse período de retorno, desde a parada até agora o recomeço da competição. Então é bom a volta do Arthur, é bom a evolução do Perso, do David, assim do Marcelo e do Igor Henrique, que vem treinando muito bem. Mas nós temos que ter calma, as coisas vão se ajeitando. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Professor Carpini, bom dia. Mais de 4 meses desde a última partida do Campeonato Paulista. Período de treinos também deve ter sido bem aquém do que vocês esperavam, né? Mas foi o que deu para fazer para conseguir encaixar o calendário. O que esperar desse Guarani para essa volta, para esse jogo contra o Botafogo, para essa sequência de Paulistão, em questão de desempenho, em questão de ritmo? Eu queria que você fizesse um resumo aí do que você espera aí do Guarani para essa volta do campeonato. Espero um Guarani forte, um Guarani competitivo, um Guarani que joga com intensidade, que busca o gol a todo momento. É claro que a parte física são problemas, né? A parte tática você consegue às vezes corrigir, ainda mais que nós vamos ter um período, uma quantidade maior de substituições, mas eu acho que esses problemas aí a gente não adianta ficar buscando muletas, né? A gente tem que buscar alternativas para retomar da maneira que nós terminamos, já que nós já percorremos aí 90% da competição, né? Da primeira fase pelo menos, e traçando aquilo que nós colocamos como meta, né? Uma competição segura, onde nós não corrêssemos risco de rebaixamento no chamado grupo da morte, e à medida do possível a gente buscando coisas maiores, e é isso que tem acontecido. E uma outra questão, você falou aí já sobre o meio-campo, as peças que você tem à disposição aí, como imagina para trabalhar o time, e que falasse também da defesa, né? Você tem mudanças, o Cristóvão vai jogar mais uma vez, já que o Pablo está suspenso. Você confirma o Valber como parceiro do Bruno Silva na zaga, já que você tem ele só e o garoto Vitor Ramon. Tem o Bidu entrando na esquerda também. Falasse um pouco sobre esse setor de defesa, né? Principalmente ali o miolo de zaga, com a possibilidade de estreia do Valber. Eu tive essas 3 semanas para a gente ajustar um pouco da parte tática. Eu testei bastante ali algumas situações com o Valber, com o Vitor Ramon. Até adiantando para vocês, nós temos sim alguns problemas, não só a defesa, porque nessa retomada nós temos que levar muito em consideração a sequência do nosso Campeonato Paulista. Temos mais um jogo dificílimo no domingo. Espero que as coisas caminhem bem, que a gente consiga a pontuação necessária para buscar a classificação. Aí vamos ter mais um compromisso na quarta-feira. Então eu não vejo necessário a gente correr alguns riscos, né? Então nós temos diversos problemas, como vocês estão impedidos, né, de acompanhar o nosso dia a dia. A questão física foi um grande problema, tivemos alguns atletas com alguns incômodos que ficaram fora de algumas atividades. Então tem alguns setores que me preocupam. Eu sou um treinador que eu não gosto de improviso, eu gosto de oportunizar os atletas que estão dentro do grupo, mas talvez nesse jogo a gente precise criar alternativas dentro do elenco para suprir algumas ausências que nós tivemos nesse período de preparação. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Carpini, nesta retomada do Campeonato Paulista e nesta fase decisiva, buscando a classificação, qual vai ser a principal dificuldade do Bugre? Bom, Marcos, bom dia. A dificuldade é retomar do ponto onde nós paramos, né? Eu acho que a parte física, pela maneira intensa que o Guarani joga, ela é complicada, mas pela pontuação que foi atingida até antes dessa pandemia, nos dá também uma tranquilidade, entre aspas, né? Uma tranquilidade maior de poder trabalhar, ajustar. A manutenção de parte do elenco, como eu já falei na outra pergunta, foi muito importante, porque nós temos as ideias e os conceitos bem traçados. O Guarani vem construindo ideias e um padrão de jogo bem definido desde a Série B do ano passado até o nosso recomeço amanhã. Então isso nos facilita bastante. Guarani vai torcer para os tropeços de Ferroviária e Corinthians para já estar classificado na quinta-feira? E se isto acontecer, você poupará jogadores, Carpini?
O Guarani vai jogar bem amanhã e vai procurar vencer a partida. Um grande adversário. A gente não pode subestimar o Botafogo de Ribeirão. Quando você joga pela sobrevivência, você tira forças, não sabe de onde. Nós passamos isso na pele aqui o ano passado. Jogando pela sobrevivência, nós conseguimos uma reabilitação que ninguém imaginava. Então, eu espero um jogo dificílimo contra o Botafogo e que nós precisamos fazer a pontuação necessária com as nossas próprias forças, com o nosso mérito, com o nosso trabalho e buscar a nossa classificação pelo merecimento desses atletas e daquilo que eles vêm fazendo. Claro, Marquinhos, que se tiver os resultados a nosso favor, tanto do Corinthians como da Ferroviária, claro que nos dá uma tranquilidade. Mas o que nos deu a classificação não é o resultado da rodada de hoje, e sim o que nós fizemos nas 10 rodadas anteriores. Então, independente de Ferroviária e Corinthians, nós vamos fazer o nosso melhor, vamos procurar vencer a partida, fazer o melhor da nossa pontuação. Não vou poupar nenhum atleta, nós vamos com aquilo que a gente tiver de melhor para esse jogo, levando em consideração o aspecto técnico, tático e físico, que talvez nesse momento seja o mais importante. Heitor Fredo, da TVB Record. Carpini, bom dia. Um dos assuntos envolvidos nesse jogo, inevitavelmente contra o Botafogo, é o fato de uma vitória do Guarani poder ajudar a rival Ponte Preta na classificação. Como é que você trabalhou com o elenco para não deixar esse assunto interferir diretamente na preparação para um jogo que pode valer a classificação para vocês? Nós trabalhamos da seguinte maneira, pensando no que nós temos que fazer para conquistar os nossos objetivos. Aqui a gente trabalhou de maneira nenhuma, a gente nem toca o nome do nosso rival, nem fala-se em relação a isso. Isso é um assunto de torcedor e aqui nós somos profissionais e a situação está muito bem definida daquilo que nós queremos na competição. A nossa situação é confortável, se a deles não é, o problema é deles, nós temos já os nossos problemas para nos preocupar, e eles são grandes, são muitos, né, na verdade. Então, essa possibilidade não precisa nem trabalhar, os atletas estão bem cientes. O nosso jogo contra eles foi o derby, que nós precisávamos da vitória para buscar coisas maiores dentro da competição. Foi importantíssimo aquele resultado, então passou, está lá atrás. Agora o nosso adversário é o Botafogo, não é o nosso rival. E o que acontecer com eles o problema deles, o nosso é buscar os nossos objetivos que são maiores dentro da competição. Carpini, queria que você falasse também sobre o Campeonato Paulista daqui para frente para os times do interior, jogando em campos neutros, em cidades que não são de origem. O Guarani vai jogar contra o Botafogo fora de Ribeirão Preto, mas depois também não vai poder jogar em Campinas contra o São Paulo. Nessa hora, o nível técnico tende a aparecer mais de equipes preparadas, já que o fator casa, tanto pela torcida quanto pelo gramado, não vai mais aparecer dentro de campo? Com certeza, né? Não tem o fator casa que ajuda muito. Claro que se eu pudesse jogar no brinco com o apoio do nosso torcedor, eu gostaria, os atletas também. E com certeza o time melhor organizado, com aspecto tático, técnico bem definido, ajuda. E isso nos ajuda porque o nosso time é muito técnico, o nosso time é muito bom. Eles têm comprado a ideia, eu estou muito feliz e muito, muito confiante na nossa retomada, como eu sempre tive. Confio demais naquilo que eles se propõem a fazer, da maneira que eles fazem. No erro, no acerto, na vitória, na derrota, não importa. A gente nós temos um padrão e acho que isso pode ser um diferencial sim, já que agora esse fator casa nós não temos. Mas frisando mais uma vez, depois de retomar a competição, depois de vencer um clássico, quebrar tabu da maneira que foi e viver um bom momento, claro que a gente preferia estar jogando no brinco de ouro, cheio, diante da nossa torcida. E a gente se torna, com certeza, muito mais forte quando eles estão nos apoiando aqui dentro de campo. Como isso não vai acontecer, a gente tem que se adaptar a essa nova situação. Marco Guarizo, Rádio CBN, professor Carpini, bom dia. Todo treinador, todo time tem uma estratégia, por mais que tenha um padrão de jogo, acaba fazendo alguns ajustes para atuar dentro ou fora de casa. Nesse jogo contra o Botafogo, que é campo neutro, o que fazer? Claro que o padrão vai ser mantido, mas como formatar esse time, jogar mais no contra-ataque, ficar mais com a posse de bola, fazer como se o jogo fosse em casa, é possível isso? Nós jogamos da mesma maneira, como você falou na pergunta, dentro e fora de casa a gente não muda o padrão, nós jogamos da mesma maneira contra o Santo André em casa, contra o Palmeiras no Aliança, contra o Ituano fora, contra
o Novo Horizontino em casa, enfim, a gente não tem como mudar o padrão. Se a gente jogar esperando, jogar em transição, a gente já está mudando o padrão. Essa não é nossa identidade, não é nossa característica. Tem momentos de acelerar o jogo, mas é um time que gosta mais de ter o controle do jogo e ter a posse. Independente do fator casa, a gente não vai mudar nossos conceitos, nós vamos mexer naquilo que está dando certo. Fizemos 10 jogos nesse Paulistão, no meu ponto de vista, uma maneira muito consistente, então não tem por que pensar dessa maneira. Claro que a gente precisa de algumas variações dentro da competição, dentro do próprio jogo, concordo com você, mas a gente nunca vai mudar o nosso padrão, de preocupar em fazer bem aquilo que a gente se propõe a fazer. Carpini, 128 dias sem futebol, né, sem treinamentos, depois agora voltando para enfrentar o Botafogo, e a gente sabe que todo o trabalho de uma comissão técnica passa também por uma análise do adversário. É verdade que o Botafogo é o time que menos mudou dos 16 do Campeonato Paulista. Uma das mudanças é a saída do Didi, que veio para o próprio Guarani, mas não pode atuar. Como fazer para bolar uma estratégia de jogo sem acompanhar o que o adversário está fazendo? É o que eu falei até eu respondi na pergunta anterior, né? Eu citei, na verdade. É preocupar em fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. É preocupar mais da maneira que o nosso time vão jogar, com os nossos comportamentos com e sem a bola. Se preocupar mais com a gente que com o adversário. Claro que o máximo de informações que eu pude buscar, e o pessoal do departamento de análise, os auxiliares, a gente foi buscar, trouxe material, editou vídeo, mas o mais importante é aquilo que nós vamos fazer para conseguir, para tentar vencer o Botafogo. Pois não, Washington Melo, canal Esportes Online e Facebook. Carpini, fazendo uma avaliação criteriosa do seu elenco, com os jogadores que deixaram o Guarani com os que chegaram, você acha que o Guarani ficou mais qualificado em relação ao elenco que tinha antes da paralisação do campeonato? Grande abraço. Um abraço, Washington, bom dia. Eu acredito que sim. Nós tivemos a saída do Thalisson só, né, que vinha efetivamente atuando. Os últimos jogos nós jogamos com o Leandro Almeida, mas o Romércio começou a competição como titular, inclusive fez um gol importante na estreia, que nos deu uma tranquilidade para a sequência da competição. Lembrando que antes do Thalisson retomar a posição, o titular era o Bidu, até ele sofreu um problema muscular contra o Palmeiras, então o Bidu ainda está aqui. Então a gente tem praticamente todo o elenco, o retorno do Todinho. Então, sem dúvida nenhuma, a gente se fortaleceu, nossa equipe é ainda mais forte. Carpini, eu fiz essa pergunta ao Lucas Crispim. Caso Ferroviária e Corinthians não vençam os seus jogos nesta quarta, o Guarani entrará em campo contra o Botafogo já classificado. E o Botafogo é o concorrente direto da Ponte Preta na luta contra o rebaixamento. E muitos torcedores pedem para que o Guarani perca esse jogo. O que você tem a dizer sobre essa polêmica? Eu tenho a dizer que isso é um questionamento, um pedido externo. Internamente isso nunca existiu e nunca vai existir. Se a Ponte Preta tiver que cair, vai ser por demérito deles. A gente está buscando coisas maiores dentro da competição. Nós temos que preocupar com o nosso. A bola pune, isso é fato. Então, nós não vamos participar de maneira nenhuma de qualquer situação dessa. A gente vai fazer o nosso melhor para vencer o Botafogo, buscar fazer uma melhor pontuação, e o que tiver que acontecer com eles vai acontecer. O que a gente torce para que aconteça com eles, se vai acontecer, o problema é deles, mas a gente vai fazer o nosso melhor e buscar vencer o Botafogo, que é o mais importante. E amanhã ou depois a gente pode estar precisando de uma situação dessa, e aí tem a lei do retorno. O futebol é complicado, então isso jamais passou pela nossa cabeça. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Carpini? Você já deu diversas declarações a respeito dos treinamentos do Guarani e das possibilidades de variações táticas que você comanda durante os treinamentos, dos testes, das formas diferentes que o Guarani pode atuar numa partida. A minha pergunta é, com as 5 substituições, fica mais fácil agora para você tentar colocar essas variações em prática, poder alterar o panorama de uma partida e o panorama tático do Guarani conforme a situação vai se desenhando? Sem dúvida, sem dúvida. Se você, às vezes, com uma substituição, você consegue ter um leque grande de variação, né? Se você tem a possibilidade de fazer 5, sem dúvida, você consegue mexer bastante.
Acho que tem até que tomar cuidado para a gente também não querer mexer demais numa situação que nós não trabalhamos. Eu não gosto de fazer uma situação que eu não tenha dado o mínimo de informação e condição para os atletas. Mas, sem dúvida, eu vejo de maneira muito positiva essas 5 alterações, não só pela variação tática, pelo aspecto técnico, mas também pela parte física, né? Manter sempre elevado o nível de intensidade dos atletas. Lucas Leme, Rádio Web Morada do Som. Professor Carpini, bom dia, prazer falar com você. Gostaria que você falasse qual é a análise que você faz deste Botafogo de Ribeirão Preto que vai jogar contra vocês nesta quinta-feira. O que você vem estudando e o que fazer para o Guarani fazer um jogo seguro, mesmo após ter muito tempo parado? Bom, para fazer um jogo seguro é trabalhar sempre em cima do que nós vemos construindo de ideias, de conceitos, aquilo que nós trabalhamos essas 3 semanas aí, seguindo os protocolos. O Botafogo eu vejo o jogo mais difícil do Guarani na competição. O time que joga embaixo lutando por sobrevivência compete muito o jogo, isso é natural, né? Eles estão brigando pela sobrevivência, nós já passamos por isso, a gente sabe como é. Não subestimar o nosso adversário, procurar fazer o nosso melhor e procurar a vitória sempre. Acho que essa é a nossa identidade, jogar de maneira objetiva e sempre buscando o gol, buscando a vitória. Eu acho que é o mais importante. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Carpini, muito bom dia. Eu quero que você faça uma avaliação, uma análise dos pontos que o Guarani ainda precisa evoluir, precisa melhorar nesta retomada das disputas oficiais. Bom, a gente precisa evoluir sempre em todos os aspectos, né? Acho que o momento que a gente acomodar, eu como treinador e os atletas, e achar que nós chegamos no nosso melhor é o começo do fim. Então a gente tem que melhorar o tempo todo, em todos os aspectos, não só o Guarani, todas as equipes aí que tiveram essa paralisação. Mas eu estou muito contente com o que esses atletas vêm apresentando. O Guarani tem uma organização, o Guarani tem conceitos, tem um grupo maravilhoso, tem um ambiente muito bom de trabalho. A gente tem uma rotatividade dentro do elenco muito grande que não deixa cair o nosso nível, o nosso desempenho. Então eu estou muito feliz, mas nós temos que melhorar, não só hoje, nós precisamos melhorar sempre, em todos os aspectos. Carpini, há algumas semanas e há alguns meses era falado muito sobre a volta do futebol. Como isso já é realidade, a minha segunda pergunta é a seguinte. Alguns times foram praticamente desmontados durante esta parada da pandemia, como por exemplo o Santo André. Uma eventual conquista do Guarani, na sua avaliação, isso vai ficar marcado mais pelo trabalho do time, do elenco, ou infelizmente vai ficar manchado pela pandemia da Covid-19? Vamos lá, acho que são várias perguntas aí na mesma. Primeiro ponto, dos jogadores que vinham atuando no Santo André, se você buscar a informação mais a fundo, eles perderam 2 atletas, na verdade 3, você me desculpa, o Ronaldo, um zagueiro e um goleiro. O restante, a equipe é a mesma, né? Então eles perderam muito pouco, e é um time que antes da parada, ele já vinha de, se eu não me engano, 3 derrotas. Enfim, o problema é do Santo André, eu não estou aqui para falar do Santo André. Em relação a manchar, deixa eu tirar a máscara um pouquinho aqui. Fica à vontade. Nós vamos respeitar, estou só eu e meu amigo Ortiz aqui, e é uma pergunta que nós estamos aqui respeitando a distância, o isolamento vertical, então não vejo por que eu não responder essa pergunta sem a máscara. Eu acho que antes mesmo das coisas acontecerem, a gente não pode tirar o mérito das conquistas, né? A equipe que foi rebaixada ou que for rebaixada nesses 2 jogos restantes da fase de grupo, ela não foi rebaixada nesses 2 jogos, ela foi rebaixada nos 10 jogos que já passaram. O Guarani, buscando uma classificação agora, ele não foi classificado contra o Botafogo, contra o São Paulo, ele foi classificado por aquilo que ele fez anteriormente à pandemia. A pandemia ela não veio na segunda rodada ou na primeira rodada e paralisou o campeonato desde o começo. Ele paralisou, faltando aí talvez 5, 8% da competição a ser disputada para definir os 8 melhores que se classificam e as equipes rebaixadas. Aí eu te convido, meu amigo, a fazer uma breve reflexão. Na verdade, uma reflexão e uma pergunta. Se o Guarani conquistar os objetivos, se não, nós vamos trabalhar para isso. Conquistando os nossos objetivos. Foi pelo jogo do Botafogo-São Paulo ou pelo que nós apresentamos nas 10 rodadas anteriores? E se o título não for do Guarani, se o Guarani não conseguir brigar por um título, ou estiver numa final, numa semifinal, e a conquista for de um Palmeiras, de um São Paulo,
também foi por conta da Covid-19 ou foi por aquilo que as equipes se desempenharam, ou se isso só vale para o Guarani? Então eu vejo um pouco diferente, eu reformulo essa pergunta. Eu acho que o mérito é pelo que nós construímos de ideias, por tudo que nós fizemos ao decorrer da competição. E todo mundo agora está partindo do zero. As equipes que vão classificar, as 8 equipes, e espero que uma dessas 8 seja o Guarani, falta muito pouco para a gente conquistar nosso objetivo. A gente tem os pés muito plantados no chão. E nada vai apagar o brilho das nossas conquistas, das nossas vitórias e daquilo que esses atletas vêm fazendo. Então, desde já, eu te peço para não ter o mérito das nossas conquistas, né? Tudo que nós trabalhamos aqui, nós vamos fazendo com muito trabalho, seja campeão Guarani, seja campeão Palmeiras, seja campeão São Paulo, seja campeão Santo André, que vem fazendo uma excelente campanha, é mérito do trabalho. Obrigado. Tiago Carpini, técnico do Guarani Futebol Clube. Se quiser ficar sem a máscara, pode ficar, viu, Carpini? Estamos seguindo todo o protocolo. Tiago, quando começou o trabalho lá de preparação para o campeonato da Série A1? Eu sei que você tinha seus sonhos, suas ambições, e agora faltam 2 jogos para que a gente garanta a nossa classificação para a segunda fase da competição, onde vai começar a decisão do título. O Carpini ali naquele momento imaginava uma campanha sólida, segura, como essa que vem sendo feita? Imaginava sim, eu sempre confiei muito nos atletas, naquilo que a gente vinha trabalhando, na compra de ideia deles, no respaldo que o presidente Ricardo tem nos dados, no trabalho do Michel, o departamento médico. A gente tem uma equipe muito coesa, a gente tem que valorizar o trabalho de todos, inclusive o trabalho de vocês da TV Guarani. E eu imaginava assim, acho que tem algumas declarações minha antes da competição, falando que eu confiava muito na minha equipe, que a gente ia fazer um excelente Paulistão. Campanha segura e consistente, concluímos. A segunda etapa, a classificação, ainda não. E à medida do possível a gente buscar coisas maiores, né? Nós não podemos prometer para o torcedor um título, uma final, mas continuar jogando bem e chegar o mais próximo possível, onde for Deus permitir que nós cheguemos e o nosso trabalho, né, o nosso merecimento, nós vamos buscar coisas grandes, sim, com os pés no chão, sabendo das nossas dificuldades, conhecendo as nossas limitações. Eu acho que é o primeiro ponto do sucesso, é você conhecer a sua limitação, e a gente tem isso em mente. Nossos objetivos eles estão bem traçados internamente. Então, até então, eu estou muito contente com o que nós apresentamos, mas por que não sonhar com voos maiores? Você sabe que o Guarani existe em razão da sua torcida, né? Nós, como bons bugrinos, devemos muito a eles, e nós vamos encerrar com algumas perguntas que vieram no chat durante a sua participação. Só registrando aqui, essa é a live com maior audiência até agora no ao vivo, viu? Que legal, Carpini bacana. Nação bateu o bugrina. recorde das lives até Normal. agora, viu? O pessoal do Bugricast lá, o Lucas Pezão, o Léo Trentin. Carpini, percebemos que os jogadores do Guarani são multifunções. É uma característica que você procura nos atletas? Isso facilita, caso precise fazer modificações táticas durante a partida? Com certeza, Lucas. Jogadores que atuam em mais de uma função é importante, te dá opções dentro do próprio jogo, apesar que ele atuar em várias funções não significa que a gente vai adaptar, inventar ou improvisar, que é uma coisa que eu não gosto, a não ser que seja uma necessidade muito grande, mas você conseguir diversificar dentro do próprio jogo, tendo essa capacidade. Então a gente tem buscado atletas com esse perfil e de capacidade técnica, né? Jogadores que gostam de ter a bola, que é a característica da nossa equipe, que é hoje a identidade do Guarani. Não só hoje, na história do Guarani, de jogadores, né, de capacidade técnica, de grandes craques. Então a gente tenta retomar aquilo que é a história do clube. O Dante Macedo, Carpini, Lucas Crispim disse ontem que você teria dor de cabeça para escalar esse time. Na sua opinião, qual foi o setor do campo que você mais teve dificuldade de escalar? Não, em todos os setores, né? Os reforços que chegaram, o que vinha jogando David, Persson, Lucas, a chegada do próprio Arthur, que nos ajudou muito ano passado, Wagninho, Elias, Valber, a chegada do Didi só para o brasileiro, mas também vai ser uma dor de cabeça boa. Eu fico muito feliz. Acho que essa dor de cabeça ela só eleva o nível de competitividade dentro do elenco. Cabe a mim ser justo, coerente, tomar as melhores decisões e eles a respeitarem e cada um ocupar o seu espaço. A seleção no futebol ela acontece de maneira natural e eu procuro ser o mais justo e transparente possível. A gente vai fazer o que for melhor para o Guarani sempre. E a última, encerrando, Carpini, a gente vai dar uma quebradinha no gelo aqui. O Vinícius Runho, ele pergunta para você: Carpini, você vai escalar o David mesmo ele dando lá no seu meio no rachão? O David é dúvida depois do carrinho. Não, brincadeira. O David é um jogador ali que nos dá muita sustentação, né? Um jogador que eu já falo para vocês que vai
vai ser presença em campo amanhã, de muita regularidade. A brincadeira ela é saudável, não só o David, mas todos os atletas. A gente tem total liberdade, eles têm a liberdade comigo. A gente sabe um momento de brincar, de extravasar, um momento de trabalhar, de ser mais sério, de corrigir. Então acho que reconhecendo os limites dentro de um processo é o mais importante, e acho que isso está bem claro. É o que fortalece o nosso grupo, o nosso vestiário. Eu vejo o vestiário um lugar santo, sagrado, abençoado, é assim que tem que ser. E a alegria que é ali dentro, só quem convive ali sabe. Então acho que isso a gente não pode perder nunca. Para eles que não sabem, né, Carpini, talvez não acompanhem de perto o Rachão. Rachão é Copa do Mundo, né? Rachão vale 3 pontos. Hoje nós ganhamos de novo, tudo normal. E o próximo Rachão, se vier mais uma vitória do meu time, eles pagam a cesta básica aí que a gente faz a doação para as instituições. Thiago Carpini, muito obrigado pela entrevista, uma excelente entrevista, respondendo todas as perguntas, sem deixar nada em aberto. A torcida do Guarani ansiosa, espera a volta dos jogos. Vão torcer pela gente lá de casa, né? Um pouquinho diferente, mas lá dentro do campo todos vamos receber essa onda positiva, essa onda de pensamentos, essa corrente positiva em busca das vitórias, Carpini. Obrigado Ortiz, obrigado à nação bugrina por todo o carinho, todo o apoio. Que a retomada seja vitoriosa, né? Que nós possamos nos fortalecer, mesmo não estando tão próximos, né? Nós vamos estar coladinho ali com certeza amanhã no horário do jogo, todo mundo acompanhando, mandando aquela energia positiva e podemos sonhar com coisas maiores assim, dentro da competição. Acho que é possível, não tirando os pés do chão, acho que é o mais importante. Galera, valeu a lembrança, acompanhe o trabalho da TV Guarani, que está show de bola. Deem o seu like lá no canal, vamos seguir o canal da TV Guarani, todas as novidades do Bugre agora você confere aqui na TV Guarani. Ninguém nunca entrou no Rachão daquele jeito, Carpini. Um técnico nunca tomou uma daquela, viu? Foi no meio mesmo. Pessoal, obrigado. Estamos encerrando por aqui a transmissão. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Obrigado ao Carpini mais uma vez. Agora tem muito a fazer lá. A viagem sai daqui a pouquinho. É almoço e viagem, concentração e jogo. E que saudade de ver o Guarani jogando. Um grande abraço a todos vocês. A gente encerra aqui a transmissão e fica o convite. O nosso conteúdo segue sendo apresentado aqui na TV Guarani diariamente para vocês, mesmo com o time em concentração, em pré-jogo, em pós-jogo. Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal. Grande abraço, gente. A gente segue se falando.